A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede, e eu estou aqui para iniciar mais uma carta pastoral do apóstolo Paulo. São 3 cartas pastorais que temos na palavra do Senhor no Novo Testamento. Ontem o pastor Gedeon Júnior encerrou as 2 primeiras, que foi 1ª e 2ª Timóteo. Então essas 2 cartas são cartas pastorais, aquelas cartas que Paulo enviou não a igrejas, mas a pessoas. Então ele enviou 2 cartas ao seu filho na fé Timóteo, e agora estamos em uma 3ª carta pastoral que ele está enviando ao seu filho na fé Tito. E eu quero agradecer a todos os internautas que têm acompanhado esse projeto da leitura bíblica diária da nossa Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, pastoreada pela pastora Loide Ramos. Sabemos que os internautas têm acompanhado através do nosso canal do YouTube e também da nossa página do Facebook. E também tem aqueles que pelos grupos do WhatsApp têm recebido os estudos, os comentários, que iniciou aí em fevereiro, dia 4 de fevereiro, e tem sido uma bênção para as nossas vidas. Então hoje vai ser aquele estudo introdutório. Nós vamos fazer aquela introdução desta carta de Paulo a Tito. E amanhã, se Deus permitir, iniciaremos aí o capítulo 1. Então quem foi Tito? Por diversas referências vai surgir aí a descrição de que Tito foi um dos ajudantes mais valiosos em que Paulo mais confiava. Paulo chama de verdadeiro filho, de modo que é muito provável que Paulo estava pregando em Icônio e é muito provável que Tito estava presente em uma dessas pregações lá em Icônio e ele entregou a vida ao Senhor Jesus, ouvindo uma pregação do apóstolo Paulo. Tito foi o acompanhante em uma época muito difícil, muito complicada. Quando Paulo visitou, por exemplo, Jerusalém, uma igreja que estava suspeitando de Paulo, foi Tito a quem levou com ele junto a Barnabé. Está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 1. Tito estava presente. Quando Paulo devia enfrentar algo, Tito estava ao seu lado. Tito era um homem para qualquer tarefa dura. Quando o problema em Corinto tinha chegado ao seu clímax, Paulo enviou quem? Paulo enviou Tito a esta igreja com uma das cartas mais severas que escreveu, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 16. Tito claramente tinha a fortaleza mental e a dureza de fibra que lhe permitia enfrentar e dirigir uma situação difícil. Nós sabemos, irmãos, que tem 2 tipos de pessoas, existem 2 tipos de pessoas. A primeira é aquela que pode fazer com que uma situação má piore. E tem aqueles que conseguem fazer ordem do caos e paz da contenda. Ele consegue apaziguar a situação. Então tem um tipo de pessoa que piora, tem outro tipo que resolve, coloca paz na confusão. Tito era a pessoa para ser enviada a um lugar onde houvesse problemas, para apaziguar, para resolver. Então Tito tinha essa característica. Tito tinha o dom da administração prática. Paulo o escolheu para organizar a coleta para os membros pobres da igreja de Jerusalém. Depois você acompanha lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 6 e versículo 10. É bem provável que Tito não tivesse ali o dom da oratória, mas era um homem para a administração de tarefas práticas. Paulo chama Tito com certos grandes nomes. Chama de seu verdadeiro filho. Isso deve, como eu já disse, indicar que Paulo tivesse pregado e ele tinha se convertido. Está lá em Tito capítulo 1, versículo 4. Chamava de irmão. Paulo também chamava Tito de irmão, conforme está em 2 Coríntios 2 e 13. Tito era companheiro e colaborador do apóstolo Paulo, conforme está em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 23. Paulo dá a Tito uma grande missão. Envia a Creta. Daqui um pouquinho nós vamos ver
como era terrível esta cidade. Então ele via para ser exemplo para os cristãos que ali havia, conforme está em Tito capítulo 2, versículo 7. O maior elogio que Paulo otorgou a Tito foi o de enviá-lo a Creta, não a falar a respeito do que deveria ser um cristão, mas sim a mostrá-lo. Não poderia haver uma responsabilidade nem um carinho maior que esse. Foi feita uma sugestão muito interessante em 2 Coríntios 8, 18 e 2 Coríntios 12, 18. Diz que quando Tito foi enviado a Corinto, outro irmão o acompanhou. Na passagem anterior, esse irmão é descrito como o irmão que todas as igrejas elogiam. Identifica-se usualmente a esse irmão como Lucas. E sugeriu-se que Tito era o irmão de Lucas, mas só que isso não é algo comprovado. É um fato estranho que nunca se menciona Tito em Atos. Mas sabemos que Lucas escreveu Atos. E tem comentaristas que dizem que Lucas não mencionou o nome dele nem de Tito para não exaltar a família. Então, dizem que Tito poderia ter sido aí um irmão de Lucas. Então, Lucas escreveu Atos e que muitas vezes relata a história na primeira pessoa do plural. Fizemos isto ou fizemos aquilo. E sugeriu-se que nestas passagens incluía Tito. Não podemos dizer como certo se tal sugestão é correta, mas certamente Tito e Lucas se parecem no fato de que ambos eram homens para o serviço prático. Falando um pouquinho da cidade, Paulo enviou Tito para onde? Paulo enviou Tito para Creta. Eu vou colocar aí a exemplo do que o pastor Gedeon Júnior faz. Eu vou colocar aí o mapinha, as fotos de Creta, para você ter uma noção e ver aí no seu smartphone, para você ver aí no seu tablet ou no seu computador, você vai ver aí as imagens de Creta. Então, irmãos, Creta era uma cidade terrível, ela tinha uma má reputação, conforme está em Tito, capítulo 1, versículo 12. Eu vou até ler aqui, Tito 1, 12. Diz aqui, ó, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então, olha só, ninguém tinha uma reputação pior no mundo antigo que os cretenses. Os povos de pior fama no mundo antigo eram os cretenses. Os cretenses eram famosos como bêbados, insolentes, mentirosos, indignos de confiança alguma e glutões. Sua avareza era proverbial. Políbio, que era um geógrafo, historiador da Grécia Antiga, ele é famoso pela sua obra Histórias, cobrindo aí a história do mundo mediterrâneo no período de 220 a.C. a 146 a.C. Esse homem chamado Políbio, ele diz o seguinte: os cretenses, devido à sua avareza inata, vivem num estado perpétuo de disputa privada, contenda pública e luta civil. E em poucos lugares se encontrarão pessoas mais enganosas e falsas que os cretenses. Ele escreve a respeito deles dizendo ainda: o dinheiro é tão valorado entre eles que não só se pensa que é necessário possuí-lo, mas sim é altamente recomendado fazê-lo. E em realidade a cobiça e a avareza são tão nativas em Creta que são os únicos do mundo entre os que todas as afrontas têm que ver com lucros. Os cretenses eram famosos por serem mentirosos, enganadores, glutões e traidores. Aqui precisamente está o ponto bonito. Sabendo isto e havendo experimentado, Paulo não diz a Tito: deixa-o sozinho. Não há esperança para eles e todos sabem. Diz: são maus e todos sabem. Vá lá e converta-os. Entenderam aí? Ou seja, não é porque lá tem mentirosos, pessoas que não prestam, pessoas enganadoras que não vão pregar o evangelho. Pelo contrário, vão lá, sabem que eles são maus, sabem que eles são pessoas caluniadoras, pessoas de má fama, mas vá lá e converta-os. Há poucas passagens que demonstram desta maneira o otimismo do evangelista e missionário cristão, que se nega a considerar a ninguém como irremediável. Quanto maior é o mal, maior o desafio. E os cristãos estão convencidos de que não há nenhum pecado demasiado grande para que a graça de Jesus Cristo enfrente e o conquiste. Então não existe aquele que
peque, que não preste, que não vale nada e que não mereça ouvir o evangelho. E ouvindo o evangelho, que é o poder de Deus, a pessoa entrega a vida para o Senhor. Dentro dessa cidade que eu acabei de falar, essa cidade terrível, que tinha esse tipo de pessoas e esse tipo de mentalidade, lá existia o quê? A igreja, a congregação. Como então esta igreja vivia numa cidade dessa? Tito foi enviado porque Tito era corajoso, era uma pessoa de ousadia, mais do que Timóteo. Timóteo parecia ser uma pessoa mais tranquila, mais tímida. Tito não. Tito tinha coragem de entrar nessa cidade e falar a verdade. Então olha só o que acontecia aí. Como que Tito então ia resolver esses problemas congregacionais? Tito, como eu já disse, foi um filho genuíno na fé. E ele pega a palavra, ele pega a carta, aliás, que Paulo escreveu, e no capítulo 4 diz: Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então ele deve ter pegado essa carta que foi enviada a ele, essa carta do apóstolo Paulo, e com essas palavras deve ter animado o coração de Tito. Quando ele começou a ler a carta que foi designada a ele, ele ficou entusiasmado, mas ele foi deixado em Creta para servir como supervisor viajante e visitando ali as diversas congregações. Tito já tinha provado a sua genuidade e, portanto, estava habilitado para as responsabilidades que lhe foram confiadas. Só que uns 12 anos antes, Paulo havia levado Tito a Jerusalém. E sem dúvida, esse genuíno cristão de nacionalidade grega, porque ele era grego e incircunciso, esteve presente quando os apóstolos e os anciãos chegaram à conclusão correta sobre a questão da circuncisão. Depois de considerarem muitas evidências, decidiram não ser necessário que os cristãos gentios, iguais a Tito, se circuncidassem e guardassem todos os requisitos contidos na lei de Moisés. Se você ler Atos capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 29, foi discutido isso no capítulo 15, para ver essa questão aí. Se circuncidassem e guardassem todos os requisitos contidos na lei de Moisés. Contudo, havia em Creta homens associados com as congregações, que continuavam a aderir à circuncisão. Eles discordavam do corpo regente cristão em Jerusalém. Em vez de guardarem para si, era uma opinião pessoal, eles faziam o quê? Estes homens indisciplinados ensinavam que a circuncisão era necessária para a salvação. E pior que isso, meus irmãos, estes conservadores improfícuos promoviam fábulas judaicas e mandamentos que não se encontravam na lei de Moisés. Estes enganadores estavam o quê? Subvertendo a fé de famílias inteiras. E as congregações em Creta estavam ameaçadas de ficar divididas. Então era um problema muito sério. Paulo enviou Tito pela sua coragem, pela sua ousadia. Você pode conferir aí em Tito capítulo 1, versículo 10, versículo 11, versículo 14. Um outro problema que tinha dentro dessa congregação, outra ameaça, era um ambiente notoriamente péssimo do qual os cristãos cretenses haviam saído. Certo profeta cretense reconheceu: os cretenses são sempre mentirosos, feras prejudiciais, glutões desempregados. Conforme indicava essa declaração, os cretenses eram como feras que alejavam e matavam. Deleitavam-se em despedaçar a reputação de outros por meio de calúnia maliciosa. Então eles ficavam se deleitando, gostavam de caluniar outras pessoas. E tais atitudes más se haviam infiltrado nas congregações cristãs de Creta. Então, dentro da igreja havia difamação, as pessoas se alegravam em difamar e falar mal dos outros e fofocar e fazer tudo que não presta. Em sua carta, Paulo delineia claramente como se deveria cuidar desses problemas. Tito devia suprir duas necessidades importantes. Primeira, por esta razão te deixei em Creta,
para que corrigisse as coisas defeituosas. E segundo, fizesse designações de anciãos numa cidade após outra, conforme te dei ordem. Como corrigir então essas coisas defeituosas? Essa era uma tarefa muito difícil. Diante dos desordeiros, Tito tinha de tomar posição ao lado da verdade, apegando-se firmemente à palavra fiel. Alguns com certeza o desprezariam, desafiando sua autoridade, mas Tito tinha apoio teocrático. Podia citar uma carta de designação que dizia: persiste em falar destas coisas e em exortar e repreender com plena autoridade para mandar, que nenhum homem jamais te despreze. Está lá em Tito capítulo 2, versículo 15. Mas tinha um problema. O que fazer se alguém rejeitasse a repreensão, buscando a simpatia de outros na congregação? Poderia acontecer isso. Poderia acontecer de alguém rejeitar. O que eles tinham que fazer? Primeiro, misericordiosamente, ele receberia uma primeira e uma segunda admoestação. Se essas fracassassem, Tito foi instruído a fazer o seguinte: rejeita, joga de lado, segue sua vida, segue em frente, vida que segue. Então rejeita e significa o quê? Deixa de lado, não quer ouvir, falou uma vez, falou duas vezes, está mostrando a verdade, está na sã doutrina, não quer ouvir, deixa de lado. Devido ao ambiente de negligência, alguns cristãos cretenses não levavam a sério os conselhos. Não é nem por força, nem por violência. Então Tito deveria o quê? Persistir em repreendê-los com severidade. Até mesmo os irmãos idosos precisavam ser lembrados, serem moderados nos hábitos sérios. Aqui também tem um problema sobre as designações de pastores espirituais. As congregações em Creta careciam de boa supervisão. Devia Tito selecionar o membro mais influente e ordená-lo sacerdote sobre a congregação? Não. As instruções que recebeu eram de fazer designações de anciãos numa cidade após outra. Isso significa o quê? Significa que ele devia providenciar que um corpo de pastores espirituais ou anciãos em sabedoria cristã fosse designado para supervisionar as atividades da congregação. Paulo alistou diversos requisitos para orientar a escolha desses pastores. Tais requisitos giram em torno da conduta. O primeiro deles é que o homem devia estar livre de acusação, ser irrepreensível. Embora não se exigisse instruções superior, tais homens deviam conhecer a palavra de Deus e apegar-se firmemente a ela ao ensinar e ao repreender os que contradizem. Tais requisitos são igualmente importantes ao se considerar a recomendação de homens para cargos de supervisão hoje em dia. Por exemplo, conforme escreveu Paulo, o superintendente tem que ser leal, e essa tal lealdade é demonstrada pelo firme apego à palavra fiel, conforme vista nas Escrituras de Tito capítulo 1, versículos 6 e 9. Havia outras questões importantes sobre as quais Tito precisava fazer constantemente firmes afirmações. Estas podem ser divididas em 4 campos: desejos, linguagem, obras e atitude. Em sua carta a Tito, Paulo refere-se 2 vezes à esperança de vida eterna. Podemos basear seguramente nosso coração nessa esperança, pois Deus, que não pode mentir, prometeu isso. Por outro lado, quão incoerente e perigoso é permitir que os desejos mundanos não deixem lugar para esta feliz esperança, que envolve a gloriosa manifestação do grande Deus e do Salvador de nós, Cristo Jesus. Essa gloriosa manifestação da glória de Deus por meio de nosso Salvador, Cristo Jesus, é bem iminente, intimamente relacionada com essa manifestação estará a destruição do inteiro sistema iníquo e de todos cuja vida tenha girado em torno de seus atrativos materiais e sensuais. Quão importante é, portanto, desarraigar do nosso coração, sim, repudiar os desejos mundanos e viver com devoção piedosa no meio desse atual sistema de coisas. Uma das coisas que Paulo tinha que fazer, meus amados irmãos, era o seguinte:
Como eu já disse, na igreja de Creta, ali na cidade de Creta e na congregação, tinha muito conservadores improfícuos, mentirosos, contraditores, ultrades e questões tolas. Tinha muito disso. Então essas expressões revelam que se estava fazendo mau uso da língua na ilha de Creta. Foi até mesmo necessário que Tito advertisse as irmãs idosas para não serem caluniadoras, porque na igreja, para você ter ideia, levantava-se, por exemplo, uma irmã idosa que, embora fosse zelosa na evangelização, tinha a tendência de falar mal de seus filhos adultos e cristãos e de seu marido. Tinha que se levantar um homem de Deus e falar para que exatamente não acontecesse esse tipo de situação na congregação e que realmente não pudesse haver nenhum tipo de calúnia e o direito de falar de nenhum ser humano. Então a carta inspirada de Paulo a Tito responde: não ultrajem a ninguém. Em vez disso, os cristãos precisavam concentrar-se em falar palavras sadias que não poderiam ser condenadas. Eles declaravam publicamente que conhecem a Deus, mas repudiam-nos pelas suas obras. Então falava que conhecia a Deus, mas as suas obras não condiziam com o que eles falavam. Então era o quê? Os desordeiros das congregações de Creta, que encaixavam-se nessa descrição. Em contraste a isso, Paulo fez o quê? Paulo enfatizou 4 vezes a necessidade de obras excelentes. Está lá em Tito 2,7, 14, versículo 14, capítulo 3, versículo 8, dando o quê? O exemplo na mais excelente obra. Paulo mencionou a pregação de que fui incumbido. Jesus confiou essa importante obra a todos os seus seguidores. Portanto, esta deve ocupar um lugar destacado em nossa lista de obras excelentes regulares. Depois você lê Mateus capítulo 28, 19 e 20. Então, as obras excelentes envolveria também os esforços dos pais para criar filhos crentes. Para as esposas, estas incluíam ser operosas em casa, sujeitando-se aos seus próprios maridos, para que não se fale da palavra de Deus de modo ultrajante. Aquele que tem emprego secular, embora não seja escravos, aplicaria o quê? O princípio de Tito 2,9 e 10, por obedecer respeitosamente ao patrão. E existe também que os cristãos estejam sujeitos a governos, autoridades, como governantes, e que estejam prontos para toda boa obra. Então, tudo isso, Paulo, escrevendo a Tito, vai falar nesses 3 capítulos que contém esta carta. E que amanhã, se Deus permitir, iniciaremos com o capítulo 1. Para encerrar, manter a atitude correta. Quão grato deve ter sentido Tito por receber essa ajuda amorosa para a sua difícil tarefa? Sem dúvida, ele deve ter relido muitas vezes essa carta de Paulo, citando-a com frequência ao ensinar e ao dar conselho. Milhões hoje fazem um uso similar desta carta inspirada, resultando em grande benefício para si mesmo e para outros. Seu conteúdo é deveras excelente e benéfico. Então, essa carta que foi inspirada por Deus, quando foi feita a canonicidade dos livros da Bíblia, essa carta entrou. Eu quero encerrar lembrando o seguinte: na sua Bíblia tem 1 e 2 Timóteo. Essa carta foi escrita entre as duas, então foi no final de 1 Timóteo. Então a sequência seria 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Mas quando houve a canonicidade, a organização desses livros, aí ficou 1 e 2 Timóteo e depois entrou Tito. 1 Timóteo e Tito são consideradas cartas gêmeas. Trata de muitos assuntos que são muito semelhantes. E tudo isso nós vamos explicar a partir de amanhã. Então amanhã é o capítulo 1 desta carta. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe poderosamente. Fique com Deus e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém.